Você está comprando a propriedade de foreclosure aqui nos Estados Unidos, mas não tem tempo de fechar essa propriedade, comprar essa propriedade antes do dono da casa perder essa casa para o banco no processo de foreclosure? Se você está nessa situação, esse vídeo foi feito para você. Eu vou te mostrar duas estratégias que você pode usar. Existem várias, nesse primeiro vídeo eu vou falar duas delas que você pode usar para conseguir parar esse processo de foreclosure. Isso olhando você como um investidor, você está comprando essa propriedade. Porém, se você tem casas aqui nos Estados Unidos e está passando por esse processo, esse vídeo vai te ajudar a ter algumas ideias do que você pode fazer para parar esse processo. Bem, eu falei em alguns outros vídeos que os Estados Unidos está passando por um momento um pouco complicado por conta desse vírus que está acontecendo no mundo inteiro e as pessoas elas estão perdendo o trabalho, elas não estão trabalhando, elas estão perdendo o trabalho, estão perdendo a fonte de renda. Consequentemente, as pessoas vão perder sim as propriedades para os bancos no processo de foreclosure. Isso é um fato triste, mas é uma realidade e nós como investidores, nós podemos aí entrar nesse processo para ajudar essas pessoas de certa forma, né, a não perderem tudo, todo o equity que elas construíram nessa propriedade e também a gente se beneficiar comprando excelentes oportunidades abaixo do valor de mercado e construir aí um portfólio de locação muito interessante ou, quem sabe, para você segurar por um tempo para depois fazer o flipping quando os preços das propriedades começarem a aumentar, caso você esteja num mercado onde o valor da propriedade começou a cair um pouco por conta de tudo que está acontecendo no mundo, tá? Que não é o caso de agora. Então, olhando por esse prisma, nós temos aí duas situações. A primeira situação é a seguinte: imagina que você está ali na sua cidade, né, falando com as pessoas que têm propriedade, buscando propriedade, fazendo seu marketing, e você encontrou uma propriedade ali que está numa área excelente, está dentro dos números que você acha interessante, o preço um pouco barato, né, de venda ali, e você, poxa, o que é que está acontecendo aí? E você foi lá, falou com o seller dessa propriedade e ele falou para você, fulaninho, eu estou vendendo essa propriedade mais barato porque eu preciso vender ela urgente, porque eu estou no processo de foreclosure. E eu não tenho como pagar essa propriedade, eu vou perder tudo que eu coloquei nela, então eu prefiro vender ela por um preço mais barato para tentar conseguir pagar ali o que eu devo e não perder todo o restante do que eu coloquei na propriedade. E aí você fala, poxa, estou interessado em comprar essa propriedade, acho uma excelente oportunidade, você coloca essa propriedade under contract, ou seja, você faz um contrato de compra e venda com o dono da casa e você pega essa propriedade. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? É enviar os documentos dessa propriedade para o title company, mas isso fica para a segunda opção. Mas a opção número 1, qual é a sua primeira opção para parar o processo de foreclosure? Porque ele vai falar assim, olha, eu tenho que vender essa casa essa semana, porque a semana que vem é o processo de foreclosure. Você sabe que se você investe em imóveis aqui nos Estados Unidos, que você não vai ter tempo de fazer o fechamento com uma semana. Porque você precisa pegar essa documentação, esse contrato de compra e venda, mandar para uma title company, a title company vai ter que fazer todo o title search, vai ver quais são as dívidas que tem naquela propriedade, limpar essa escritura se tiver algum problema, te entregar o clear title, te entregar o title insurance para que você possa fazer o fechamento dessa propriedade. Se você é um investidor sofisticado ou que entende um pouco do processo de investimento imobiliário aqui nos Estados Unidos, é isso que você vai fazer para se proteger. E você sabe que esse processo não acaba em pelo menos 15 dias. Esse é um prazo rápido, inclusive, 15 dias aí um processo para um closing, bastante rápido. Geralmente fica de 15 a 30 dias para você conseguir fazer esse processo. Só que qual é o problema? Essa pessoa te chamou e falou que ela quer te vender uma casa que tem ali um equity mais ou menos de $100 mil, ela está te vendendo por, sei lá, tá repassando a casa por, sei lá, 50 mil, vamos chutar número aqui. Então você tem uma posição bastante interessante de ganho nessa operação e essa pessoa, ela também tem uma opção de ganho na operação, vamos dizer assim, porque ela ia perder tudo. Então ela tá conseguindo pagar ali o que ela deve e sair com alguma coisa. Então, assim, é uma situação de ganha-ganha para os dois lados. Analisando o lado dela, pelo menos ela tem algo a ganhar, vamos dizer assim, né? Ela também não vai acabar com o crédito dela se você conseguir fazer esse processo de foreclosure. Só que qual é o grande problema? Você não tem tempo de fechar. O que você vai fazer? Você vai perder essa oportunidade? Você vai perder esse deal? O que você pode fazer para evitar que isso aconteça? A primeira coisa que você pode fazer é sugerir que a dona da casa, e auxiliar ela nesse processo, ela vá para a corte e ela peça falência pessoal, bankruptcy. E aí, eu não sou advogado, tá? Não estou dando nenhum conselho legal, estou falando algo que eu já fiz, que eu já vi acontecer e acontece o tempo inteiro. Fale com seu advogado para ele possa lhe orientar melhor. Mas você pode file bankruptcy pelo Chapter 13, pelo capítulo 13, né? Acho que é capítulo 13, que é pedir falência voluntariamente. Certamente, o dono da casa, quando você sugerir isso, ele vai ficar maluco, ele não vai querer fazer, porque o processo de bankruptcy é um processo extremamente
danoso para o crédito pessoal da pessoa que está fazendo esse processo. Ou seja, imagina a falência judicial de uma empresa, a mesma coisa que aconteceria com a pessoa física, né? Ela acaba com o crédito dela, acaba com tudo. Só que aí você vai ter que olhar sobre 2 prismas e mostrar 2 prismas para ela. O primeiro, ela já está indo para o processo de foreclosure, ou seja, o crédito dela vai ser destruído de todo jeito, ela não tem como escapar disso, tá? Então esse é o primeiro ponto que ela tem que entender. O segundo ponto é o seguinte, imagina que ela tem uma posição, vou falar um caso real, ela tem uma posição de equity, ou seja, ela tem uma margem do que ela pagou para o que vale a propriedade dela hoje, se ela vendesse normalmente, de $100 mil. Se ela for para o foreclosure por uma dívida de 10 mil, por exemplo, ela vai perder $90 mil em equity, ela vai perder tudo isso. Então, nesse momento, o que é mais interessante para ela? Ficar com o crédito destruído, porque ela já vai ter, de qualquer maneira, porque se ela não fizer o bankruptcy, na outra semana ela perde a casa e tem que ir para o processo de foreclosure e vai acabar com o crédito dela do mesmo jeito, ou entrar com o processo de bankruptcy para ganhar tempo para que você consiga tirar essa propriedade do processo de bankruptcy, pagando essa casa para ela, ganhando tempo na title company, porque você vai ter uns 15 dias mais ou menos a 20 dias para fazer o fechamento, e aí você consegue pelo menos salvar para ela o dinheiro dela. Porque você vai pagar um valor e desses 90 de equity que ela tem, ela pode pegar uma parte, 50 mil, o que seja, e você fica com toda a diferença e você consegue comprar propriedade com um valor de desconto bem interessante. Então essa é uma opção. Mas é uma opção um pouco mais difícil porque não é todo mundo que aceita fazer esse processo. Então qual é a segunda opção? A segunda opção é a seguinte, imagina que você pegou a casa sobre contrato. Você tem que tomar muito cuidado pegando esse tipo de propriedade porque você está jogando com o equity da casa, né? Com tudo que a pessoa que comprou aquela casa tem, geralmente está na casa. Então, se você está falando que você vai comprar essa propriedade, tem que ter um cuidado muito grande de que se você não compra e ela perde a propriedade, ela vai te culpar e aí é um problema muito maior. Então, qual é a estratégia? Você pegou a casa sobre contrato, primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, é enviar essa documentação para a title company. Quando você fizer esse envio para a title company, eles vão começar todo o title search da casa. Paralelamente, a segunda coisa que você vai fazer é começar a falar com todo mundo que está envolvido nessa operação para entender a real situação dessa propriedade. Eu fiz outro vídeo falando sobre isso. Para entender qual é a dívida real, quem são os lien holders, quem são as pessoas que ela deve, que está ali com a dívida naquela propriedade, quanto é que ela deve realmente para o banco ou para o lender que fez aquele financiamento para ela. E aí tem outras taxas embutidas. Geralmente, o lender que está fazendo o foreclosure, ele tem um advogado ali fazendo esse processo. Então o advogado ele vai cobrar também a taxa do advogado, taxa judicial, taxa de fazer o processo, tem um montão de coisa aí. Então imagina que você falou com esse advogado, né, foi até ele, perguntou para ele qual é a dívida real da casa, e aí, lógico, você já pegou uma carta de autorização para pegar essa informação, né, porque você não é a parte interessada no processo, porque é outra pessoa, ela já te deu autorização, a dona da casa te deu autorização para você poder fazer esse contato com o banco, poder liberar essa informação para você. Você já fez isso, eu já mostrei em outro vídeo como fazer isso. Se você não viu, o link está aqui em cima. E aí, ele te informou, olha, ela deve $4 mil de mortgage, ela deve tantos mil daqui, tantos mil dali, taxa de advogado ali, no total ela deve 10 mil. $10 mil ela deve. Eu falo, ok, o que é que eu tenho que fazer para poder parar esse processo de foreclosure, porque eu estou comprando a casa, só que eu preciso de tempo para poder a title company fazer o fechamento. E o advogado, ele tem 2 posições. Ele pode ser muito sacana, que vários são, e ele pode querer te ajudar. A gente vai contar só com o lado que ele é um pouco sacana, olhando só pro lado do banco, né? Ele vai falar, olha, para a gente poder parar esse processo, você tem que colocar os 10 mil agora aqui para a gente fazer o fechamento. Só que se isso acontece, você nem sabe se o title search que vai voltar, né, que é a pesquisa que a title company está fazendo, se tem mais dívida, mais problemas, o que é que seja, você nem sabe se você vai conseguir realmente comprar essa casa, porque você não sabe o tanto de dívida que tem realmente de outras coisas, né? Então, se você não sabe isso, você não vai colocar 10 mil você mesmo ali para pagar o advogado para parar o processo, porque se você faz isso e volta lá o title search falando que tem muito mais dívida do que você imaginava e não vale a pena o negócio para você, você perdeu dinheiro, porque se ela não tem dinheiro para pagar o banco foreclosure, ela não vai te pagar os 10 mil também. Olha a complicação que você entra. Então, a opção seria a dona da casa pagar os 10 mil. Mas se ela tivesse, ela teria pago antes e não estava nesse processo. Então, ela também não tem. E aí, alguns advogados, e aí eu não vou julgar a intenção por trás disso, mas imagina, você tem uma casa que tem um equity de 100 mil e uma dívida de 10. E eles começam a dificultar a você a estender 1 ou 2 semanas o closing para você comprar essa propriedade. E pagar eles, pagar toda a dívida deles, pagar todo mundo. Por que eles fazem isso? Muitas vezes a gente sabe que é por conta do equity. Eles preferem pegar a casa porque tem um equity muito maior do que pegar os 10 mil e eles revendem e conseguem pegar um valor maior. É isso que acontece. Então o que é que você vai fazer? Se isso acontece, você tem que jogar o jogo que eles entendem. Você tem que mostrar que você entende do negócio. Falar, olha só, eu não vou deixar esse processo ir para o foreclosure. Eu tenho mecanismos de, junto com o seller, parar esse processo.
via bankruptcy, por exemplo. E se eu entrar com o processo de bankruptcy, se ela entrar com o processo de bankruptcy, vocês não vão receber isso nem tão cedo, porque vocês não podem executar o processo de foreclosure nessa situação. Então vamos negociar. E aí, se ele vê que você tem esse posicionamento, que você é um pouco mais instruído sobre o processo, ele vai negociar, porque ele sabe que se ele não fizer, ele vai entrar num processo muito mais longo, demorado, moroso, e para eles não é vantajoso fazer isso. Mas para isso acontecer, para você conseguir negociar com eles, você vai ter que trazer sua documentação. Se você for comprar financiado, você vai ter que mostrar que você já tem o seu lender, já aprovou seu financiamento, você já tem o seu insurance para comprar essa propriedade, a sua title company já tem que mostrar que você está fazendo o title search lá dentro, o documento de fechamento, tem que estar tudo bonitinho ali, tudo pronto para fechar. E aí vocês conseguem fazer um depósito em escrow de parte desse valor, tá? Dos 10 mil, você dá $1.000, por exemplo, como earnest money, como depósito, na title company. Eles fazem todo esse processo de análise, você consegue fazer um amendment, ou seja, você consegue fazer um aditivo no contrato com eles, né? Você faz um acordo com eles para poder estender esse processo de closing da propriedade e do foreclosure para você possa fazer o fechamento dentro do prazo e não perder a casa. Se isso acontece, você protegeu sua posição, porque você conseguiu pegar a casa bem abaixo do valor de mercado, você ajudou a dona da casa porque ela conseguiu evitar o processo de foreclosure, ela não teve que fazer o bankruptcy, então não afetou o crédito dela em nenhum dos lados, tá? E ela conseguiu sair com algum valor, e para o banco ele recebeu lá o valor dele, o advogado recebeu o valor dele, e todo mundo saiu feliz nessa operação. Agora, o que você precisa entender é o seguinte, você está jogando com a casa de uma pessoa que está indo para foreclosure. E está indo muito em breve. E quando você entra falando que vai comprar, que você entra falando que tem uns fundos que você vai fazer, se você não contacta todo mundo, entende realmente qual é a dívida real, enfim, entende todo esse cenário, e no meio de um closing, estava tudo certo, e aí descobre-se que tem mais alguma coisa, por sua culpa, por exemplo, que você não viu, o que seja, e não dá tempo de fechar aquela propriedade antes do processo de foreclosure acontecer, o que pode acontecer é o seller te culpar, o dono da casa te culpar, falando que foi sua culpa de ela não ter vendido a casa para uma outra pessoa a tempo e ela perdeu a casa dela que ela tinha um equity de $100.000 e ela queria te processar porque você não fez sua parte para fechar a propriedade. Olha que confusão. Por isso que uma estrutura de negócio para você fazer essa operação é interessante, porque você protege a sua operação dentro da sua empresa, e se acontecer alguma coisa está dentro da sua empresa e não lhe afeta pessoalmente, mas mais do que isso, você tem que entender como é que funciona todo o ecossistema desse tipo de negócio, essa estratégia, para que você consiga pegar essa propriedade, ou seja, proteger seu equity ali, seu interesse econômico naquele negócio, mas que você se proteja também de um potencial processo judicial que essa pessoa pode fazer contra você, porque ela vai falar que ela poderia ter informado vendido essa casa para uma outra pessoa no mercado, feito um short sale, o que é que seja, mesmo que ela não tivesse tempo, mas ela poderia alegar isso, para poder te responsabilizar por essa perda dela, e aí você talvez pode ser até condenado a pagar alguma coisa por isso. Então, essas são as duas maneiras que você tem de parar um processo de foreclosure, tá? Espero que tenha agregado, vou fazer mais vídeos sobre isso. E se você quiser entender mais sobre como funciona o processo, como funciona, na verdade, comprar imóvel de foreclosure, você clica nesse vídeo daqui. E se você quiser entender esse cenário atual dos Estados Unidos e se realmente vai aparecer boas oportunidades de foreclosure, você clica nesse vídeo aqui, tá bom? Muito obrigado, Arthur Grelli, e até o próximo vídeo.